Olá, boa noite. Meu nome é Rosângela, faço parte da equipe BTS, Vigilância, Trabalho e Saúde. Nosso tema: saúde mental dos docentes do ensino básico durante a pandemia do Covid-19. Demais componentes: Alana Caroline, Andréa Nascimento, Daniela Marques Silva, Daniela Souza, Daniela de Sá, Elifânia Levi, Marrinques Madeira, Rafael Conceição, Rosângela Oliveira, Shirley Nayane, Tainara Mota, Valesca de Sá. Nessa próxima tela, que é a nossa primeira, falamos sobre a educação e seus problemas já existentes agravados pelo Covid-19. O estresse, a ansiedade, cansaço mental, o limite no qual o cérebro chegou, mudança de rotina. O desafio para os professores em meio à pandemia. A mudança drástica de rotina, as aulas remotas, onde as salas de aulas foram trocadas por telas de computadores. O uso da tecnologia para os professores foi um processo de aprendizado de forma rápida e com recursos que nem todos estavam habituados e muitos totalmente despreparados, porque esses recursos foram novos também para muitos docentes, não fazia parte do cotidiano. No ensino público, o uso da tecnologia limitada para a maioria dos alunos também foi um problema, e tivemos a ausência de planos para o ensino de 2020, sendo o início das aulas remotas agora em março de 2021. Nessa próxima tela, então, colocamos aqui a respeito do excesso de atividades, falta de reconhecimento, da necessidade de aprender novas metodologias, da insegurança sobre o futuro e a falta da acessibilidade por parte de muitos alunos. Então, temos fotos aí, não é, refletindo os professores estressados, sobrecarregados, angustiados e em meio a isso tudo, tentando se reinventar, porém com uma carga de trabalho muito grande, porque o professor hoje, ele não só dá aula, né? Ele não apenas dá aula, mas ele atende o WhatsApp, grava videoaula, baixa aula, edita vídeo, posta aula, planeja e faz o trabalho burocrático em relação à escola. Na próxima tela, então, colocamos sobre o nosso instrumento de pesquisa, que foi através do Google Forms, né? Foi um questionário, esse foi o nosso tipo de pesquisa, com 10 questões, e um participante em torno de 40 docentes. Foco e desenvolvimento direcionado na saúde mental e física dos docentes, bem como a especulação do apoio fornecido pelas instituições. Esse formulário contendo questões direcionadas à saúde mental e física dos docentes, questões voltadas à coleta de informações sobre o apoio psicológico fornecido pelas instituições e coletamos também informações sobre o aspecto da psique, do estado físico dos docentes diante da pandemia do Covid-19. Bem, partindo para a próxima tela, temos então os dados que foram analisados pela nossa pesquisa. A pesquisa de campo, realizada por meio de questionário com gráficos para análise quantitativa e descritiva, investigação objetivando analisar as características de um fato ou fenômeno com questões formuladas e voltadas ao bem-estar em geral dos docentes, problemas relacionados com a profissão pouco divulgada pelos meios de comunicação, e a maioria dos docentes, eles não possuem apoio e cuidado necessário de suas instituições. As escolas públicas, elas oferecem um apoio psicológico, porém, isso é desconhecido por muitos dos seus funcionários. Muitos sabem que existe o apoio psicológico, mas não procura devido ao achar burocrático. Na verdade, é um trabalho que, em relação ao oferecimento do apoio psicológico da escola pública, é um trabalho muito louvável e oferecido pela escola pública, que não é tão burocrático, para que o profissional
venha acessar. Então, está aí 3 gráficos representando de uma forma resumida, né, a nossa análise. Esses 3 gráficos, eles representam a chegada da pandemia e as repercussões ligadas à saúde mental, que está ligada ao acometimento do estresse na maioria dos docentes, né, em maioria no primeiro gráfico, os docentes estão com estresse em pico. No segundo gráfico, falamos sobre as adaptações e dificuldades, que veio com aumento de cobrança e, consequentemente, com aumento de trabalho e invasão de horários, também relatado pelos professores. E no terceiro, foi muito grande a colocação em relação ao preparo da instituição, do despreparo, que foi muito amplo em relação às orientações das aulas. No próximo gráfico temos também um pouco mais, né, nessa tela também temos um pouco mais sobre o desenvolvimento dos transtornos específicos mental e físico e apoio da instituição. De uma forma bem resumida, colocamos esses 3 gráficos em disposição, relatando a questão do acometimento do estresse, da ansiedade, que pegou a maioria dos professores. No segundo gráfico, temos aí a questão do sedentarismo, né, que veio com o acúmulo de trabalho e muito tempo sentado em frente ao computador. Então, o sedentarismo, ele gera outros tipos de doenças, né, então temos aí o aumento do trabalho home office. E no último gráfico, perguntamos, né, na verdade, sobre a questão do apoio da instituição. Então, ficou nítido aí que as instituições, elas não tinham preparo para tal apoio em relação à educação em meio ao Covid-19. Na próxima tela, então, com isso, nossa equipe entrou com uma proposta de intervenção. A equipe Vigilância do Trabalho e Saúde montou um Instagram, consta então aí o endereço, né, do Instagram da nossa equipe, que teve como objetivo propor ajuda através de orientações e melhorias nas condições de trabalho ao profissional de educação do ensino básico, priorizando a saúde mental, mediante algumas contribuições que foi mediada pela própria equipe através das redes sociais, como vídeos motivacionais, frases de incentivo, e dentre outras postagens. Bom, o planejamento, né, como estabelecer uma rotina e manter a equipe. Foi importante também colocar a questão para o professor elaborar um planejamento das atividades de cada dia e procurar manter uma rotina saudável sem extrapolar a jornada de trabalho. Contar com o suporte de outros professores da equipe pedagógica é um fator muito importante para o desenvolvimento do trabalho remoto. E para finalizar, colocamos aqui sobre a importância dos professores e a arte deles se reinventar. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador, permanentemente na prática e na reprática. São frases de Paulo Freire. Aqui constam as nossas referências. E então, vamos aqui acabar a nossa apresentação. Muito obrigada.